Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu aqui tô com uma invenção. Eu vi um vídeo ensinando a fazer rosas de um modelo simples. Vamos ver se a gente consegue. Vou treinar aqui com vocês, que eu não fiz ainda. Pega alguma coisa, faça um círculo ou faz a mão livre mesmo. Eu fiz 2 círculos, um sobreposto ao outro. Peguei a tinta verde claro, que é verde maçã. Aí eu vou, em cima do risco aqui, eu vou fazer a sombra. Fazer aqui no cantinho e em cima do risco. Com o pincel pituar eu vou esparramando. Aqui, como eu fiz um círculo grande, vou ter que entrar um pouco pra dentro. Pra não ficar tão grande a rosa, né? Mas aí vai do seu gosto. Você faz um círculo do tamanho que você queira a rosa. Você faz esfumaçadinho ali bem certinho em cima. Eu acho que o nome que ele deu foi rosa mão livre, não sei. Eu vou treinar. Fiz aqui uma toalhinha, fiz outra lá de um outro modelinho, mas não ficou tão legal. Aí eu resolvi gravar esse para mim tirar meus erros, né, e acertar nos próximos. Porque eu quero fazer um projeto só de rosas. Então eu tenho 2 técnicas diferentes que eu já peguei o jeitinho, mas esse aqui eu acho que é mais fácil para quem nunca pintou, acredito que vai ser mais fácil. Depois que você preencheu ali, esfumaçou bem, uma rosa vai ser virada para lá e a outra para cá. Aí eu venho com o azul turquesa e vou preencher um círculo. Começo do meio para fora, esfumaçando. Vou preencher tudo. E nas bordas, eu só a sujeira da tinta, não carrega muito. Eu achei fácil, só que na hora de fazer, minha filha, vamos ver. Tô fazendo aqui, ó, com vocês. Vamos ver se nós acerta. O negócio é praticar. Porque ele diz o importante o meio ficar mais escuro. Dá pra fazer com azul marinho também. Que eu vi lá que ele fez com azul marinho, fez com siena, com rosa escuro. Sempre um rosa mais escuro para depois vir com o branco. Então vai usar só 2 tintas, não vai usar muitas, não tem muitas divisórias, né? Eita, esqueci minha tinta, peraí que eu vou pegar. E é bom a gente aprender de vários jeitos, quem sabe? Às vezes esse jeito para um é fácil, para outros não. Às vezes fazer pétala por pétala é mais fácil. Eu já fiz várias rosas, mas pétala por pétala. Eu peguei aqui o azul marinho e vou fazer a sombra. Não é 2 cores não, é 3, né? No caso o branco, azul intermediário, que é o fundo, e agora a sombra. Fazer aqui o copo dela. E esfumaça pra cima. Sem chegar tanto na borda, né? E agora deixa mais um dedinho. Ele fala 2 dedos, faz o copinho. E mais um dedo, faz essa outra segunda sombra aqui, ó. Aí você passa o pincel pra tirar a divisória total da tinta ali. Esfumaça bem, esparrama. E vamos lá. Tá dando certo até aqui, vamos lá. Esfumaçar mais um pouquinho. Espero que dá pra vocês entenderem, porque o que eu entendi. Agora a gente vai pegar um outro pincel, vou pegar o branco. Vou pegar um pincel molinho. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Com o branco. Agora a gente vai fazer as pétalas. Tinta branca. Pega na pontinha ali, ó, no rumo do final do copinho e faz uma vírgula. E o excesso para baixo, bem de levinho.
mais tinta, faz outra vírgula, puxa, e faz outra e puxa. Até aqui tudo certo. Aqui do outro lado, uma vírgula, puxa o excesso, sem levar muito para baixo. Aqui outra vírgula, acho que aqui ficou meio pequeno, tinha que descer um pouquinho mais. Aqui, ó. No caso aí, teria que ser as pequenininhas do copo. Eu já fui na grandona lá, ó, tá vendo? Mas a gente conserta isso. Primeiro tem que fazer o que eu vou fazer agora. Porque eu fiz as duas primeiro e não era. Tinha que ser essas pequenininhas primeiro, ó. Da bordinha do copo ali. Ou 3 ou 4 vírgulas, ver o quanto que dá. E esfumaçar para depois fazer essas que eu já tinha feito. Então, na hora que vocês forem fazer, vocês já atentam a isso aí. Que ali eu dei uma arrumada, mas não ficou tão que nem deveria. Aqui eu venho com a outra. Mas vocês podem ver que eu deixei uma beirada ali do verde. Tinha que pegar um pouquinho mais para fora. Isso são erros que eu vou consertar. Aqui eu já peguei bem na bordinha lá, ó. Puxa para dentro o excesso, sem subir muito em cima da sombra. Aqui eu faço uma outra. Do lado de cá uma pequenininha, porque aqui tá sobrepondo a outra, né? No caso, ela está por baixo. Aqui você pode fazer uma leve. Outra do lado de cá. Puxa, só para dar a intenção de pétala. E depois você conserta. Depois que seca, ele some um pouco. Aqui você faz mais um risquinho, outro, só para preencher. E tá quase pronta. Lá em cima, ó, a boquinha ficou muito grande. Então, vamos fazer mais umas voltinhas lá. Aqui, ó. Faz uma. Puxa. Faz a outra. Eu peguei do lado errado, tinha que ser do lado de lá pra cá. Um de um lado, outro do outro. Um do lado, do outro. Eu já mandei logo uma de tudo do mesmo jeito. É, pra vocês verem agora. Na próxima eu vou fazer diferente. Dá mais uma reforçadinha. Somos iniciantes, gente. E eu quero muito fazer rosa, eu gosto. Acho muito lindo. Botão eu acho que eu tô bem com botões. A rosa virada é um pouquinho, mais ou menos. E tá pronto, ó. Só que ficou o fundo lá muito escurão. Ficou dividido o verde com o azul, sabe? Aí, se quiser, é só pôr mais um pouquinho de verde mais escurinho lá e fazer a sombra sobressair. Ou se não, aumentar mais a pétala. Mas agora eu acho que se for mexer vai estragar. Que eu vou colocar o púrpura e preencher o fundo dessa aqui. E como eu tô editando, eu vou já falar o erro que eu fiz aí. Não era o púrpura que era para fazer. Era para fazer com o magenta. É isso que eu tô fazendo agora. Teria que ser o magenta e esse daí para ser a sombra. E eu já taquei, foi logo a sombra. Olha só a pressa. Não pode ter pressa, gente. Não pode ter pressa. Aí eu vou ter que... A sombra eu vou ter que usar um outro para escurecer, porque além do púrpura vai ter qual? O vinho, mas ainda não vai ficar legal com o vinho. Não vai ficar tão escuro que nem a gente precisa. Mas nada que a gente não conserte. Sabe o que eu fiz? Peguei azul. Porque você sabe que azul com púrpura vai dar quase que um vinho escuro, não sei, fúcsia. E aí, como a gente tá treinando, vamos embora errar bastante para depois a gente consertar. E a nossa rosa tá saindo.
Ai, gente, eu invento as coisas, depois eu mesmo me perco. A medida ali é a seguinte: 2 dedos da borda faz o copo. E abaixo do copo, mais um dedo faz a sombra. Ali eu até subi muito, mas sem problema nenhum, nada que o branco não cubra depois. Eu esparramo mais um pouquinho, muita tinta tira. Poderia passar azul marinho em toda ela e ficar um azul escuro, né? Mas ele teria que ser o magenta. Que eu vou pôr um pouquinho de magenta aqui só pra dar mais, ver se eu clareio um pouco mais aqui, ó. Viu que clareou mais um pouco? Ficou diferente, né? Como vem o branco depois vai cobrir tudo, né? Ficou estranho. Mas a gente arruma. É bom errar assim, sabe por quê? Que depois no próximo com certeza a gente não vai errar. Vamos lá, no finalzinho da boquinha aqui a gente faz uma pétala. Uma vírgula. Vírgula, eu acho que ele falou. Ficou muito pequena essa. A outra. E a outra. Essa do lado direito teria que subir um pouquinho mais. Minha mãe falava, a mãe falava que errando que a gente aprende. E vamos dando seguimento aqui na nossa experiência. Aí tá bom, uma palavra boa. Vou trocar de pincel, porque aqui lá tá muito molinho. Vamos ver se esse mais durinho funciona. Melhorou um pouco. Teria que ter mais tinta. Esqueci do copo de novo, tá vendo? Não vale, não esqueçam, não faça como eu. Às vezes a gente ensina a fazer, a gente ensina o que não fazer. Ah, que legal! Muito bom isso. Aqui puxou. Do outro lado. Puxa o excesso. Não precisa esfumaçar muito não, é só puxar mesmo. Vamos fazer mais 2 ou 3. Aí, vai dando forma, né? Teria que pôr um pouquinho mais na borda. Pode ver que eu deixei um pouco de fundo lá, ó, também. Ficou meio que quebrada, dobrada. Porque é certo que as pétalas de baixo tá mais aberta, né? E ali eu fechei praticamente. Aqui eu vou fazer mais uma. Depois uns risquinhos aqui pra completar. E pronto. Nunca vai sair igual, de jeito nenhum. Você pode fazer 10 vezes. Esse pincel já não tá bom pra fazer esse meio aqui, ó. Tem que ser um menorzinho. Uns pinguinhos, pode fazer os pinguinhos com amarelo também. Amarelo acho que dá mais certo. Nunca reparei, miolo de rosa. Acredito que seja escuro. Eu vou tentar fazer uma folha aqui. Sei desenhar com lápis, com caneta não. Olha lá, já fiz a folha ao contrário, tá entendendo? Que eu vou arrumar, né? Na hora de pintar a gente ajeita. Sem problema nenhum.
Daí a gente pega 2 ou 3 verdes. Vou fazer com o verde folha que já acompanha ali. E o verde pinheiro. O verde folha já tá na mão. Esparrama a tinta pra lá, pra cá. Que eu vou escurecer, vai dar uma base de fundo. Contorna a folha. Esparrama e mistura as duas tintas. É simples. Eu vou esticar um pouquinho mais, vou fazer o meio com a tinta pinheiro. E esse pinheiro, gente, eu fiz misturinha, eu busquei, né, as misturas de cores da Acrylex e eu consegui fazer e ficou certinho. O meu tinha acabado. Se você tem algumas cores, dá certinho fazer as misturinhas, fica muito bom. Aí você faz a folha assim, meio escuro de um lado, claro do outro. E nas bordas também ao contrário. Aqui eu vou pôr um pouquinho de branco para dar uma clareada. E assim, para você que vai começar a pintar, você não precisa fazer aquelas folhas muito elaboradas. Faz só dessa forma. Fica bom. Branco em cima do verde claro. E depois, quando secar, você vem e reforma. Retoca, no caso. Onde tiver escuro, você põe um pouquinho mais. Bem pouquinha tinta, vai esparramando bem. Aí vai ficar certinho. Se você quiser fazer aqueles risquinhos, as nervurinhas da folha, você faz. Eu quase não faço. Aí eu fico nos detalhes, às vezes a mão da gente fica trêmula. Ainda tô buscando ainda um jeito fácil de fazer as folhas que não seja tão complicado. Aqui eu já venho com o escuro no meio. Dou uma esparramadinha e já coloco o verde claro lá na bordinha. Já dá uma misturada, ó. Que eu tô treinando, gente. O treino a gente não se atenta a muita coisa, não. Que eu venho com escuro no contorno. E depois com o verde claro mais pro meio. É que eu quis fazer rápido. A gente dá uma perdida. Mas em breve, em nome de Jesus, eu vou fazer um vídeo só de folhas bem explicadinho, sossegadinho, uns 3, 4 tipos de folha. Da folha compridinha, da folha dobrada, folha lisa, sabe? Do jeito que tá saindo essa daí, bem tranquilo mesmo, com o passo a passo direitinho, não... Porque eu acho que é defeito. Eu começo uma folha de um jeito, se eu for fazer uma outra, a outra já sai, já começa diferente. Uma começa do meio, outra hora começa das pontas. Aí vai do seu jeito, né? Eu não sou muito fã de ficar repetindo a mesma coisa, mas pra gente passar para frente é necessário, né? Que eu passei tinta, limpo, seco o pincel e venho com ele limpinho e seco e vou esparramar a tinta bem devagarzinho para entrar bem na trama. Aqui eu pôr mais um pouquinho de escuro para dar uma sombra, que é importante a sombra e luz. Aqui quase que nem ficou completo, mas depois de seco a gente vem e arruma. Põe mais sombra, põe mais luz, né? E é esse daí, ó. Nossas rosinhas estranhas com púrpura e azul. Até que ficou legal, só o meio dela ali que não ficou muito interessante. Aqui eu vou pegar de uma pontinha do pincel e vou só colocar o pincel assim, ó. Fazer umas margaridinhas, florzinha. Se você tiver os carimbinhos, dá pra fazer também. Mas se não tiver, ó, vai na ponta do pincel e faz.
4, 5, até 6 pétalazinhas. Só põe e puxa, não fica esfregando não. Quando secar, você vem e arruma elas. Põe mais um pouquinho. Ó, só vai e coloca, ó. Bem simples. Aperta o pincel de levinho, faz as pétalas. Depois você vem com um vermelho, púrpura ou magenta, ou com um palito e coloca o miolinho. Um amarelo também é bem legal. Coloca o miolinho lá e já tá prontinha. Quando secar, você vem e retoca, põe mais branco com um pincelzinho bem pequenininho, só arrumando devagarzinho. Aqui eu ia fazer uma folha, mas eu vou fazer batidinhas. Vou colocar magenta e branco. Coloca o magenta, batidinhas, depois você vem com o branco fazendo a luz. Fazer aqui uns batidinhos de azul também. Para preencher aquele vazio ali que ficou feio, sabe? Então não se perde nada. Ah, eu errei ali, ficou sobrando. Não, menina, vai lá, faz mais uma sombrazinha, faz mais umas florzinhas, uns arabescos, né, que fala o nome. Põe o branquinho em cima, vai ficar show de bola o seu arranjo. Ou pode pôr um botão fechado. Ali eu fiz 2 rosas e 2 folhas só. É bem pouca folha para tanta rosa, né? Mas as batidinhas, ó, já misturei azul com magenta ali, ó, pode ver. Vai dar uma cor esquisita, acompanhando aquela rosa escura que a gente fez. O importante é você acompanhar o seu desenho. E o pincel sujo não estraga nada. A gente aproveita todas as tintas. Branco para iluminar. E vamos embora, terminando nosso desenho. Isso aqui é umas toalhinhas que faz muitos anos que eu tava aperfeiçoando meu crochê. Aí eu tinha uns pedacinhos de pano e fiz um caminho. E guardei, ficou guardado. Agora esses dias eu falei, meu Deus, meus panos tá acabando, como é que eu vou fazer meus vídeos? Achei esse abençoado aí. Falei, esse vai ser só de rosa, uma diferente da outra. Lá na outra ponta eu fiz com uma ideia de uma professora. Agora aqui com a ideia de um professor. E é assim, às vezes você não quer riscar, não tem, ou um lápis serve.